a gente, então, né, vai ter hoje essa convidada lá, que é lá do SUS Betim, tá? Que vem trazer para a gente um panorama mesmo de como que está a questão dos atendimentos odontológicos lá agora, durante a pandemia de Covid, né? Isso é importante, né, por vários motivos. Primeiro, que nós estamos aí, né, vamos falar, boca de espera de uma volta para retomarmos o campo de estágio, né? E o segundo aspecto é que vamos trabalhar, né, no nosso outro estágio, que é o de gestão, planejamento e gestão do SUS, né? A gente vai trabalhar com um projeto de intervenção para atuar, então, né, no pós-pandemia, lá no SUS Betim, né? Então, a gente vai ter aí um cenário bem complexo pela frente, né? Porque vamos estar com muitas necessidades, né? O serviço tem praticamente 5, 6 meses que está aí parado, né? Então, a gente vai voltar, com certeza, vamos ter problema de desabastecimento, uma série de fatores aí que, de uma certa forma, são rotina do serviço até, mas que vão estar mais exacerbados até agora durante essa nossa volta, né? Então, é importante a gente entender o que está acontecendo lá, até para a gente pensar o que a gente vai poder fazer em campo de estágio, o que a gente vai poder propor, né, nesse estágio que é de gestão e de planejamento, né, no SUS, para podermos reiniciar aí as atividades, tá? Então, ela está num evento, a gente vamos aguardá-la um pouquinho, porque logo, logo ela vai entrar aqui com a gente e vai apresentar para a gente esse cenário, trazendo inclusive as portarias municipais, né? O que ficou estabelecido, os acordos que foram estabelecidos entre os dentistas da rede e a coordenação de saúde bucal, né? E quais são as expectativas deles lá, né? Se já tem alguma proposta engatilhada pela coordenação de saúde bucal para retomada, né? Como que vai ser, a questão das escolas, como que está, se eles estão tendo aula virtual, se não estão tendo, né? Porque caso esteja havendo aula virtual, a gente pode até tentar, né? Tudo é tentativa, tá, gente? Ver com a prefeitura a possibilidade de fazer alguma ação educativa para postar lá para os alunos, né? Então, desculpa, eu mesmo me desconectei aqui. Deixa eu. Acho que continua gravando, né? Continua. Então, é importante, né, a gente entender o que está acontecendo lá. E para isso a gente precisa do que a gente de uma figura, né, de um personagem que a gente conhece aí, já que a gente já falou sobre os informantes chaves, né? A gente vai precisar ouvir as pessoas que estão no serviço para entender melhor o que está acontecendo lá, como que estão as demandas, né? Se realmente... Ah, chegou a nossa convidada. Ei, Renata. Boa noite. Falei com eles, falei assim, olha, vocês vão gostar muito da surpresa, é uma convidada que vocês vão gostar muito. Mas não sabia, não? Não, falei só agora, fui surpresa, só falei que tinha uma convidada. Muito bem. Bem que eu vi que a Isabela estava aqui falando comigo, o Tadeu. Aí eu falei assim, engraçado, eles não comentaram. Oi, gente. Boa noite. Vocês estão bem? Boa noite. Tudo bem, Renata? Oi, professora. Boa noite. Tudo bem? Oi, gente, saudade de vocês.
Que Renata, bom! Volta, vem sinta-se viver em outra casa. vez ao nosso lado. Por enquanto eu tô meio impossibilitada. Deixa eu mostrar para vocês o barrigão. Peraí. Olha o tamanho. Nossa, que linda! Parabéns. Obrigada. Agora vai demorar um pouquinho para eu voltar ativa. O neném tá quase chegando aí, né, Marco? Daqui a pouco o Antônio está aí, né? Aí. Renata, sinta-se em casa, né? Essa casa é sua, sempre será muito bem recebida, tá? Então, com expectativa aí, estava falando com eles agora, né? Porque eles estão fazendo 2 estágios. Um deles é de planejamento e gestão do SUS, sabe? E, inclusive, a gente vai desenvolver um plano de ação. E a nossa ideia é trabalharmos um projeto de intervenção para a retomada do atendimento odontológico pós-Covid aí no SUS Betim. Uhum. Né? Então, eu falei com eles, a gente está naquela parte, né, vamos começar a fazer o diagnóstico situacional. Eu disse, então, a gente precisa de informantes chaves, né, pessoas que vão trazer as informações para a gente, para nos orientar aqui o que a gente pode fazer. E aí você vai ser uma informante-chave aí de serviço para a gente. Então, fica à vontade, tá? Eu vou fechar meu microfone e vou deixar a palavra com você, ok? Depois a gente vai discutindo, vai perguntando. Certo. Eu já vou projetar, mas antes de começar a projetar, eu queria só fazer um comentário, gente. Por mais que eu não esteja em atividade, né, desde do início da pandemia, eu estou fora da atividade presencial, mas eu tenho participado ativamente das discussões e dos cenários, tanto de Betim, que eu vou enfocar, mas também de Belo Horizonte, porque a gente está vivendo uma situação 100% atípica, né, Marco? Nem na época da pandemia pelo H1N1, que foi considerada uma pandemia também, e a gente já teve algumas mudanças importantes, lá em 2009, frente a essa nova doença respiratória, que era até então nova, né, o H1N1, uma variante da pneumonia, o atendimento odontológico sofreu mudanças e nós tivemos que nos adaptar. Só que da forma que está acontecendo dessa vez é sem precedentes, né? Então a nossa vida, principalmente odontológica, ela vai mudar drasticamente e a prefeitura de Betim, até mais que a de Belo Horizonte, vai sofrer impactos com isso a longo prazo. Vou só falar um pouco de Belo Horizonte agora, porque depois eu não vou ficar entrando nisso, que não é o foco. Mas, por exemplo, no Odilon Bedes, a gente não tem estrutura alguma para receber estagiário da forma que era antes. Antes a gente colocava dentro de uma sala 7 acadêmicos para acompanhar o atendimento. Isso não vai acontecer tão cedo. Se a vacina realmente se mostrar efetiva, porque não é simplesmente a presença da vacina, né? A gente precisa verificar se a vacina ela vai ser efetiva, por quanto tempo. Então, até a gente ter as certezas, a gente não vai conseguir retomar o que era antes. Então, o Odilon está sem estagiários de graduação, os residentes voltaram, tiveram que voltar, né? Porque a residência também ela é diferente, são profissionais já formados, mas no Odilon está vivendo essa situação. A rede também da PBH teve que sofrer modificações, mas Betim, a situação ainda é um pouco mais delicada, porque a estrutura física de Betim é muito mais arcaica do que a de Belo Horizonte. É aquele formato super antigo de construção de prédio, de edifícios da saúde. Então, isso é um complicador imenso. Então, é isso que eu vou falar aqui um pouquinho. Tá projetado direitinho? Tá, né? tá. Bom, então, os cenários que a gente está enfrentando em 2020 e vai vivenciar um pouco de 2021, eu acredito, né? Bom, como eu já estava introduzindo sobre a pandemia, em março de 2020, de repente a nossa vida parou, o mundo parou, porque a gente teve a determinação pela OMS que a gente estava vivendo uma pandemia. Então,
Então, o primeiro caso de Covid, ele apareceu em 2019, no final, oficialmente reportado dia 31/12, lá em Wuhan, na China. Eu lembro exatamente do dia que eu escutei isso, eu acho que até se bobear o Tadeu estava até comigo no hospital, que eu ainda comentei, nossa, será que isso vai chegar aqui? E de fato chegou, né? Então, no ano de 2020, a gente já entrou lidando com as incertezas de um novo patógeno, até então desconhecido. Sabe-se que existem outros vírus da família do Covid, né, do SARS-CoV, mas com a constituição genética do 2 era até então desconhecido. Então, ele foi oficialmente conhecido da sua constituição biológica mesmo em janeiro. No final de janeiro, no dia 30, a OMS anunciou que a gente estava vivendo um surto importante, e no dia 11/3, a OMS declarou oficialmente pandemia, ou seja, tratava-se de uma infecção que já tinha atingido todos os continentes. Estávamos diante de uma infecção que atingiu o mundo inteiro. Isso causou alarde, causou desespero, causou incertezas em todo o mundo, inclusive aqui para nós. E aí a odontologia começou a mudar. O que aconteceu? Em março, nós, cirurgiões dentistas, a gente começou a ter ciência de que o nosso atendimento não poderia mais ser do jeito que era. Começou-se a noticiar a forma de transmissão do Covid, começou-se a noticiar a questão... Hã? Acho que a Alexandra tem uma pergunta, que ela levantou a mão. Ah, tá, eu não estou vendo aqui. Não, desculpa, eu levantei aqui equivocadamente, estou tentando tirar a barrinha aqui, desculpa. Então, tá bom, tá. Devido à forma de transmissão do Covid, devido à permanência do vírus sobre as superfícies, percebeu-se que a odontologia não poderia se manter do jeito que ela estava. Então, essa imagem da minha esquerda, dos profissionais realizando atendimento sem paramentação, né, só com óculos, uma máscara, sem o gorro, o acompanhante ali na sala de espera, do lado do paciente, isso foi totalmente contraindicado e precisou se adotar uma paramentação completa, como essa que está aqui ao lado dos profissionais da FAB, que começaram a atender os pacientes com perfil da COVID. Essa paramentação toda completa e complexa, ela é específica para quem está contaminado. Mas, para aqueles pacientes que regulares de consultório, regulares para atendimento de urgência, que continuaram sendo atendidos durante a pandemia, a paramentação acabou tendo que ser completa dessa forma também. Eu vou comentar daqui a pouco que no início da pandemia as recomendações foram suspender os atendimentos, isso levou uma série de discussões, uma série de complicadores na nossa rotina, vou mencionar isso daqui a pouco, mas logo de cara a gente teve que pensar numa paramentação mais completa, que incluía as máscaras N95, que incluía o face shield, capote, e aí isso mudou muito a realidade da nossa vida, tanto profissional quanto acadêmica. Academicamente, então, a gente teve que suspender todo e qualquer procedimento, porque se tratava antes de qualquer outra coisa de ensino, né? E qualquer aglomeração, qualquer procedimento eletivo estava contraindicado. Então, devido às características próprias do ambiente odontológico, o risco de infecção era muito alto. Ainda é, né? Ainda é considerado bastante alto. Então, para consultórios odontológicos e hospitais em países e regiões potencialmente afetados pelo Covid, foi-se instituído um rigoroso protocolo de controle de infecção. Então, lá em março, a OMS e as entidades odontológicas começaram a nos nortear de como fazer a adequação
dos ambientes para o atendimento odontológico e como adequar os protocolos para que a gente pudesse vivenciar os atendimentos. A gente sabe que o risco de contaminação é extremamente alto, devido ao aerosol, devido às gotículas. Então, o nosso ambiente tinha um risco alto, conhecido lá em março. Além disso, sabia-se que o vírus poderia permanecer viável durante muito tempo nas superfícies, e isso também gerou uma série de dúvidas para nós. Então, se você fizer um atendimento de um paciente que porventura esteja contaminado, as superfícies do consultório estarão contaminadas. No começo da pandemia, acreditou-se que tinha que dar um intervalo de 1 hora, de 3 horas. Gerou uma série de confusões entre os protocolos do que se refere ao atendimento de um paciente e outro. No início, falou-se que tinha que dar um intervalo de 3 horas entre um paciente e outro. Depois falou-se de 1 hora, depois já não tinha mais esse intervalo. E isso foi fruto de experiência de outros países, foi fruto de pesquisas iniciais para tentar esclarecer um pouco o que estava acontecendo. Bom, os protocolos iniciais para o atendimento odontológico foram norteados pelos serviços de referência internacionais. Então, a ADA, a Associação Dental Americana, ela fez algumas orientações lá em abril, um pouco após o início da pandemia, dando alguns nortes em relação ao que a gente deveria ou não fazer. Então, inicialmente, optou-se por atender pacientes que estivessem em quadro de urgência e emergência, que são esses aqui. São aqueles potencialmente fatais que requer tratamento imediato para interromper o sangramento ou aliviar dor, infecção grave. Condições que incluíam sangramento descontrolado, celulite ou infecção bacteriana difusa, edema intro-extrabucal que comprometesse as vias aéreas, algum trauma em ossos faciais, e concentrar-se no gerenciamento de condições que requerem atenção imediata, dor severa, risco de infecção. Então, em abril, isso foi o preconizado. Então, diante disso, em abril, suspendeu-se todo e qualquer atendimento eletivo, todos os serviços, quer seja em serviço público, privado ou em instituições de ensino. Paralelo a essa recomendação da American Dental Association, a gente teve os protocolos locais. A gente teve protocolos dos conselhos regionais, o protocolo do Conselho Federal, da Anvisa, as recomendações das entidades que norteiam as condutas odontológicas. Todas elas à luz dessa entidade, que é a ADA. Então, no primeiro momento, todo mundo seguiu essas orientações da ADA para suspender. Para a odontologia hospitalar, o que foi preconizado era que utilizasse avental impermeável durante todo o procedimento, que tivesse risco de haver algum respingo de sangue, fluido, secreção no paciente. Eles nos recomendaram gramatura mínima de 50 gramas por metro cúbico, para que o avental tivesse uma estrutura adequada para não molhar e para não ter risco de contágio. Eles preconizaram também que luva de procedimento não cirúrgica devia ser utilizada toda vez que tivesse em contato com o paciente, fluido corporal, e aí os protocolos foram sendo ajustados para isso. A odontologia hospitalar, ela continuou à frente dos atendimentos, ela não foi suspensa, os atendimentos da odonto não foram banidos da rotina por causa da pandemia, muito pelo contrário. A odontologia também fez frente junto às UTIs,
a gente percebeu que tinha muito caso de condições bucais que poderiam estar associadas ao COVID. Teve lesões que foram comprovadas, publicações sérias comprovaram que tinham lesões que poderiam sim estar associadas à infecção pelo COVID. Essa confirmação foi histopatológica, associada aos dados clínicos. Então, existem lesões orais relacionadas ao COVID, normalmente são ulceradas, e tem pacientes que têm lesões cutâneas também. E a odontologia auxiliou muito nisso. Estando lá, a odontologia, ela fez diagnóstico, fez intervenção. Além disso, no que se refere especificamente ao paciente da UTI, aquele que estava com COVID hospitalizado, foram feitas adequações de protocolo, de higiene, para minimizar o risco de transmissão do COVID entre profissional e paciente. Foi instituído o cuidado de higienizar a cavidade bucal com peróxido de hidrogênio, 1%, e isso também foi sendo discutido e aprimorado nos últimos meses. Esse peróxido de hidrogênio não era rotina para todo e qualquer paciente que ia ser atendido pelo odonto, não. Era aquele especificamente contaminado. É o da UTI, mas também podia ser um contaminado de um outro ambiente, né? De um ambulatório, de onde fosse. E aí, diante disso tudo, eu que achei que setembro a gente já ia estar numa situação mais tranquila, eis que a gente está ainda no pico da doença, no mundo e no Brasil, né? Infelizmente. Esses dados são de hoje. Então, nós ainda estamos aqui com a curva bem alta. Tomara que a gente comece a vivenciar uma diminuição dessa curva, para que a normalidade volte a ser instituída. Mas, nesse momento, a gente ainda não tem uma estabilidade que nos dê conforto para voltar à vida normal, né? Então, no mundo, a gente já tem 25 milhões de pessoas contaminadas, quase 26. É uma infecção de proporções absurdas, de proporções inimagináveis. Então, a gente ainda precisa de cuidado, por mais que a gente esteja observando, principalmente aqui em Belo Horizonte, que às vezes as pessoas estão esquecendo um pouco que ainda estamos no meio de uma pandemia, mas estamos, e os cuidados continuam sendo necessários. Daí, em relação à odontologia, a odontologia ficou parada. Eu estou falando odontologia profissional mesmo, né? Eu não estou falando do ensino. Ela ficou parada durante muito tempo. Daí o conselho começou a se mobilizar para voltar aos poucos. Hoje os atendimentos estão retomados. Hoje tem-se permissão para ter curso de pós-graduação, porque entende-se que isso agrega poucas pessoas no ambiente. E em relação à graduação, a gente ainda tem dificuldade, porque são muitos alunos, muitos pacientes, e isso ainda não é uma decisão fechada sobre o que fazer com a graduação, né? Então, seguimos com as aulas online, que felizmente é uma realidade que salvou a gente, porque se não fosse isso, a gente ia perder esse ano, né? E eu acho que ninguém queria isso. Então, a gente tem visto por aí a pós-graduação funcional, mas ela tem liberação para que isso aconteça. No meio dessa pandemia também, discutiu-se sobre a possibilidade de teleconsulta e odontologia. O conselho se posicionou sobre a possibilidade de realizar atendimentos online. A primeira consulta não é permitida para odontologia, no formato de teleconsulta, teleodontologia, mas as próximas consultas, se for uma consulta de reavaliação, de verificar exame, o conselho permitiu. Isso também foi uma publicação no meio da pandemia, de junho, e a gente acredita que outros avanços virão daí também, porque ainda tem projetos em tramitação aí, projeto de lei.
Eu acho que em relação ao nosso cenário é isso. Então, a rotina odontológica de consultório e de clínica foi voltando ao normal, mas do serviço público ainda não. Então, os consultórios, eles têm um rigor um pouco maior, porque um paciente, um profissional, tem um ar-condicionado que pode ser instalado, um filtro de filtragem, EPA, para filtrar o ar, pode ter a luz ultravioleta, então o consultório é mais fácil de controlar. Agora, o atendimento público, ele é delicado. Então, falando um pouco da estrutura odontológica de Betim, vocês foram em várias, vocês conhecem a realidade. É uma construção antiga, uma construção bem ainda rudimentar para a realidade que a gente vive hoje. O escovódromo é pequeno, como a gente está vendo aqui, o escovódromo da UBS Angola. Por enquanto, essa realidade de escovódromo não vai existir tão cedo. Além do escovódromo, a estrutura da clínica, gente, é totalmente inadequada, 100% inadequada. Aqui vocês observem que a gente tem uma estrutura semelhante a uma roseta, em que tudo está exposto, né? Aqui até um amalgamador do antigo, toda a vida. Aqui uma série de garrafinhas de água, sobre o armário, totalmente inadequado também. A parede com informações que dificultam a higienização dessa parede. Esse formato de roseta, aqui tem uma cadeira, aqui tem outra. Não temos biombo, não temos separação entre um equipo e outro. Isso é exatamente igual em todas as clínicas de Betim. Exceto esses consultórios aqui do fundo que são fechados, as outras cadeiras são todas expostas. Mas aqui também, essas que têm porta, não tem uma vedação até o teto. Então, também não resolveria. A estrutura física de Betim infelizmente, é uma das mais atrasadas que eu conheço. Nem em Belo Horizonte não tem essa estrutura dessa forma. As salas de espera são super pequenas, os pacientes ficavam muito próximos, não tem espaço físico para a gente poder espalhar esses pacientes. E aí chegou essa pandemia para nós. Aqui a recepção, esse formato de recepção também não pode existir mais. Do contato com a recepcionista, da recepcionista com os pacientes não é mais viável. E aí, diante desse cenário físico, veio essa pandemia. E aí, infelizmente, Betim é uma cidade que não tem uma logística muito bem organizada. Então, no meio da pandemia, o prefeito fez esse primeiro decreto, que foi do dia 16 de março, falando inicialmente do que seriam as medidas iniciais, temporárias e emergenciais frente à pandemia. Dessa publicação, pessoal, desse decreto, fala-se de vários assuntos ao mesmo tempo. Fala de estabelecimento de saúde, fala de serviço público, fala de comércio, fala de tudo misturado. Então, as aulas no município de Betim estavam suspensas desde o dia 18 de março, estão suspensas desde o dia 18 de março. E dentro dessa publicação também, eles colocaram aqui, olha que coisa mais bizarra, que do dia 23 de março ao dia 10 de abril, o servidor, né, que é o funcionário público, que possui idade igual ou superior a 65 anos, que portava doença crônica, diabetes, hipertensão, cardiopatia e tudo mais, gestante ou lactante, ele estava suspenso do trabalho e poderia trabalhar no regime home office. Só que o disposto nesse artigo não se aplicava aos servidores da Secretaria de Saúde. Ou seja, quem estaria na saúde, que é quem está na linha de frente, que estaria na linha de frente, né, nesse momento da pandemia,
eles não teriam o benefício de trabalhar em home office. Então, a pessoa que era o grupo de risco da saúde não foi afastada. Isso gerou uma confusão danada, que foi exatamente na época que eu descobri a gravidez. Eu entrava no grupo de risco e aí a minha gerência do hospital não me afastou. Eu continuei em atividade e quem me afastou foi a minha obstetra por causa das incertezas em relação à gravidez. Até esse momento, a gente não sabia o que o vírus poderia causar na gestante. E nesse decreto não houve nenhuma menção à odontologia. Mencionou atendimento à pessoa com deficiência, serviço social, mencionou a educação, mas não mencionou o atendimento odontológico. Isso gerou um desconforto muito grande entre os profissionais da odontologia, um desconforto gigantesco, porque eles estariam na linha de frente e não houve nenhuma recomendação. Além disso, não tinha EPI suficiente para todo mundo. Em situações normais, já se falta muita coisa, né, na rede SUS, infelizmente, independente de onde seja. Belo Horizonte, Betim, no Amazonas, onde for, sempre falta. E aí, os protocolos que surgiram falavam da máscara N95, falavam do capote, como eu comentei por alto, mas lá não tinha. E os profissionais ficaram muito desconfortáveis. E aí, no dia 25 de março, a Coordenação de Saúde Bucal, aí sim ela se posicionou. Então, do dia, essa publicação aqui que eu falei, do dia 16 até o dia 25, foi um desconforto gigantesco. Todo mundo sem saber o que fazer. Aí, no dia 25 de março, houve essa publicação. Essas imagens, gente, são escaneadas, porque a gente recebe elas assim. A gente não recebe PDF, por isso que fica meio feio, assim, quando eu faço o print. Então, a partir do dia 25 de março, determinou-se que ia ser só urgência e emergência, seguindo aqueles protocolos lá, centrados apenas na UBS Alcides Braz e na UPA Teresópolis. Não sei se vocês lembram da organização de Betim, mas lá tem uma UPA, que faz atendimento de urgência 24 horas, além das unidades básicas de saúde. E aí eles determinaram que ia fazer o atendimento de urgência só na Alcides Braz, que é no centro, e nessa UPA 24 horas, e aí os profissionais iam fazendo rodízio para fazer o atendimento. Isso foi em março, né? Eu comentei lá que o protocolo das entidades que norteiam o atendimento odontológico é de abril, mas tinha isso antes também, tá? É porque houve uma reformulação em abril, mas as recomendações também começaram a surgir um pouco antes. Daí, então, começou-se a ter uma escala e só atendia urgências, os eletivos foram todos suspensos, totalmente suspensos. Nenhum tipo de atendimento eletivo foi autorizado a partir de então, quer seja na atenção básica, na secundária ou na terciária. Tanto nas UBSs, quanto no centro de especialidades, quanto no hospital, não poderia-se mais realizar procedimento eletivo. Aí, no dia 31, iniciou-se o telemonitoramento, ou seja, Betim montou uma central em que o paciente, o doente, ligava, ou o paciente em dúvida, ligava para se orientar sobre a COVID. Descrever seus sinais, seus sintomas e obter informações de onde ir, do que fazer. E aí a prefeitura pegou esses dentistas que não estavam na UBS e colocaram eles na escala de telemonitoramento. Então, a partir do dia 31/3, os profissionais da odontologia, os cirurgiões dentistas, não os auxiliares, não os técnicos, mas só os cirurgiões dentistas, foram para esse telemonitoramento. E lá eles estão até hoje. Então, dia 31/3 foi suspenso todos os atendimentos de UBS,
A partir desse dia 31, perceberam que não estava dando certo fazer urgência no Alcides Braz, por causa justamente daquele esquema da clínica. Como que você faz a higienização adequada no ambiente que está tudo exposto? Como que você limpa aquilo depois? Não sabia-se quanto tempo o vírus ficaria viável ali na superfície, aí achou melhor não fazer isso mais na UBS e mandar só para o Teresópolis, que lá só tinha uma cadeira, e a facilidade de higienizar o consultório era maior. Então, focou a urgência toda de Betim lá na UPA, Teresópolis, e as UBS foram fechadas. No final de abril foi a primeira morte por Covid em Betim, e aí a curva lá subiu drasticamente. Foi construído um centro chamado Secovid, do lado do Hospital Regional, que é onde será no futuro a maternidade, e lá começou-se a receber os pacientes com Covid. Lá ficou lotado, agora que está começando a diminuir, ficou muito cheio, todos os leitos ficaram cheios, o índice de infecção do hospital ficou altíssimo, o paciente que entrava por uma determinada causa acabava se infectando por Covid, foi uma situação muito delicada, um mês aí para trás. Aí no dia 12/5, a prefeitura determinou que todos as pessoas do grupo de risco voltassem para as atividades delas. Eu comentei que ficou afastado até dia... Eu até esqueci aqui, deixa eu só rever aqui a data que eles falaram. Até o 10 de abril, as pessoas estavam afastadas. As pessoas do grupo de risco. Depois eles reformularam isso, né? Eu comentei que ficou esquisito, porque os servidores da saúde não foram incluídos, mas aí depois, numa nova publicação mais para frente, eles incluíram os da saúde, deixaram afastados até esse dia 10. Mas aí, 12/5, determinou que todo mundo voltasse a trabalhar. E aí, acaba que as pessoas que eram de grupo de risco foram alocadas em outros tipos de atividade. Almoxerifado, telemonitoramento, e aí foram determinando o retorno desses profissionais. A prefeitura entendeu que não justificava manter essas pessoas, esses profissionais do grupo de risco em casa. Eu permaneci afastada por determinação médica, da minha médica. Senão eu teria que ter voltado também. Aí uma outra confusão começou no dia 24 de julho. Como eu mencionei, o atendimento de urgência estava só lá no Teresópolis. Então, tinha uma escala para o Teresópolis, os dentistas todos da rede se revezavam lá, são mais de 100, e alguns se revezavam também no telemonitoramento e alguns ficavam em casa. Aí a prefeitura achou que não podia deixar ninguém em casa. Aí o que eles fizeram? Determinaram que os cirurgiões dentistas fossem para coleta de suave nas unidades deles. Antes disso aí ser publicado, o CFO emitiu uma publicação que autorizava a dentista a coletar suave. Então, respaldou a prefeitura para isso. Gente, isso teve uma confusão sem tamanho, porque os profissionais, eles não ficaram satisfeitos com isso, obviamente, né? Porque, do nada, fizeram um treinamento de 2 horas online e foram alocados para coletar suave para Covid. Outra confusão, outra bagunça lá. Mas também nem todos foram, porque não tinha necessidade de tantos profissionais para fazer isso, porque já tinha também enfermagem, né, e outros profissionais. Agora, no mês de setembro e de julho, né, que essa é a publicação do dia 24. Para agora, em setembro, não houve nenhuma mudança, permaneceu do jeito que estava até o mês de setembro. Agora, setembro, manteve-se a escala de telemonitoramento, os profissionais continuam se revezando, fazendo os atendimentos e as consultas online, pelo telefone, na verdade, né? E voltou a ter escala de atendimento nas unidades. Então, na verdade, é escala, não é atendimento normal, eletivo.
Todas elas, Alterosa, Imbiriuçu, Laranjeiras, PTB, Alcides Braz, Angola, Citrolândia e Vianópolis, tem uma escala do dia, do mês e do profissional e do técnico ou USB que vai estar com esse profissional lá para receber urgência, para orientar. Então, é uma escala. Então, por unidades, tem alguém lá fazendo atendimento. Nada eletivo. Se tiver alguma urgência de dor, um caso suspeito de malignidade, esses são atendidos. Eletivos estão suspensos, continuam suspensos. O hospital deliberou que tanto a odontologia hospitalar quanto a cirurgia bucomaxilofacial estivessem com cirurgias eletivas suspensas, então não tem nada eletivo e só atendimento de paciente interno. Eu não estou atendimento, né, mas eu estou sempre em contato com a Giane, que é minha colega, e é muito interessante porque às vezes ela entra em contato comigo e me passa algum caso e fala, ai, Renata, atendi tal paciente essa semana e tal. Na outra semana, na hora que ela volta para reavaliar o paciente tem diagnóstico positivo para COVID. Então, ainda não estamos em estabilidade, ainda não estamos em situação de retomar as atividades. Quando vai voltar? Não sei dizer. Quando a vacina chegar? Eu acho que já vai dar um alívio, um suspiro, mas não vai ser a solução definitiva. Como eu disse, precisa ter certeza se essa vacina vai conferir uma imunidade duradoura ou não. Isso só os testes vão dizer para nós. Infelizmente, gente, nós não temos como pensar que uma prefeitura dessa pode fazer adequações na clínica, como a sua faculdade fez, como a minha faculdade fez, de colocar filtro, de planejar o atendimento para ser mais contido, intercalado, saltando uma cadeira de atendimento, saltando cadeira na sala de espera. Nossas instituições de ensino vão voltar preparadas para isso, elas estão fazendo isso já. Tanto Pitágoras quanto o Arnaldo, eles estão fazendo isso. Agora, a prefeitura não vai fazer isso. A prefeitura não tem ar-condicionado na sala. Se não tem ar-condicionado, a gente não tem como pôr um filtro na sala, por exemplo. Então, essa questão de obra, de investimento não vai acontecer. Gente, e é tão sério isso que o que acontece? A UFMG está vivendo esse mesmo problema. A UFMG tem Roseta lá. O Marco sabe disso. Eles também não têm recursos para poder fazer uma obra, uma construção para adequar. Por isso que até hoje a UFMG está em processo de atraso. Ela não tem nem condição de... Nem aula online ela fez. Então, a situação é bem delicada. Bom, era isso que eu tinha para passar. Só um panorama, mesmo estando afastado, como eu disse, eu me mantive muito perto da realidade, porque eu queria mesmo participar desse processo. Eu falei muito de Covid durante essa pandemia, então essa é a realidade. Renata, muito obrigado, era isso mesmo que a gente tinha expectativa, e para nós é muito importante entender o que está acontecendo lá no município, né, em termos do serviço, como que ele se organizou. E você trouxe algumas informações que eu tinha conversado com o Stefano algum tempo atrás, eu tinha falado que tinham só 3 unidades com atendimento, mas então o que eu entendi agora, todas têm atendimento, mas só urgência. Urgência. Essa foi uma mudança, e muda, Marco, assim, de um dia para o outro. De um dia para o outro. Mudou, isso foi essa planilha que eu mostrei por último agora, ela foi enviada ontem. Ah, então, tá. Então é super recente.
Porque eu até quando eu apresentei a disciplina, que foi semana passada, eu tinha falado para eles, tem 3 unidades funcionando, mas então agora todas estão com atendimento, só que atendimento de urgência e emergência. Isso, Né? isso. E tudo muito concentrado na UPA Teresópolis. Tudo concentrado lá. Desde então, de março, todos os estágios ficaram suspensos. Uhum. Eu não tenho notícia exata do estágio de medicina, mas eu acredito também que sim. Porque a instituição ela não estava a favor de mandar o acadêmico, né, para a linha de frente. Eu sei que os residentes continuaram, mas acadêmico mesmo é uma situação muito delicada, porque é uma quantidade maior de acadêmico, né? É uma estrutura física que não comporta. Não, um dos grandes problemas, né, e eu participei de um webinar com os professores da USP, do Paraná, que a gente tem no serviço público é a estrutura física, né? Que muitos são... Betinha, a maior parte é a estrutura de Roseta. Roseta agora está totalmente contraindicado, né? E eu não sei como que vai ser, Marco. Por mais que venha vacina, que a gente... ficou muito evidente que não funciona mais. Não funciona, já não funcionava, né? A gente já entendia que aquilo era uma contaminação cruzada imensa. Agora, então, eu não sei como é que vai ser. A UFMG, que é um prédio recente, ele tem essa estrutura de roseta, né, Marco? Olha Eles têm esse problema, né? Agora, o deles ainda tem uma vantagem, porque tem aqueles biombos, né? Que é granito, né? Com vidros. É melhor um pouco, mas mesmo assim, Betim não tem isso. É tudo junto, né? Tudo ligado. Marcos, você não sabe o descontentamento que os profissionais estão em Betim, da odontologia em si. Porque deixou os profissionais expostos muito tempo, né? Assim, não expostos, digamos assim, mas sem norte, né? Isso é muito ruim. Porque, por exemplo, no Odilon, eu estou afastada pela portaria do hospital desde o início da pandemia. Uhum. Eu tenho um respaldo muito grande, né? Betim, ela tem essa particularidade de não respaldar tanto. E isso é delicado, né? Porque na hora do problema, o profissional ele tem que se valer da segurança da instituição, né? E Betim tem esse problema. Às vezes a gente se sente um pouco perdido, né? No estado, assim, né? Eu tô em trabalho, quer dizer, agora eu até mais por opção pessoal, eu quis ir pelo menos alguns horários, né? O meu horário está muito flexível, e eu trabalho com estatística de Covid. Então, assim, por exemplo, ela é semanal, então eles geram uma planilha, a FUNED gera uma planilha com os testes positivos, manda. Então, assim, eu tenho que ir, na realidade, uma vez por semana. Hoje, por exemplo, a menina falou comigo, olha, não precisa vir porque só tem um caso. Né? Assim, a gente também lá está percebendo que tá diminuindo, sabe? Está percebendo uma diminuição. Tínhamos 10 leitos de CTI reservados para Covid, passaram para 8, 6, e agora eles estão começando a falar em liberar esses leitos para o trauma, sabe? Não vai Porque precisar mais, né? Que bom, né? não vai precisar mais. Então, assim, lá nós estamos com uma situação bem tranquila. Tivemos 6 óbitos, 63 casos, 6 óbitos, deu uma taxa de letalidade de 0,16, alguma coisa, quer dizer, baixa, né? Uhum. Baixa, né? Gente, taxa de letalidade é o número de pessoas que têm uma doença e morre sobre o número total de pessoas que têm uma doença, tá? Só pontuar isso para eles entenderem, né? Então, a gente está com uma taxa de letalidade lá bem baixa, né? Tá diminuindo bastante. Não dá para comparar com o Eduardo Menezes, porque também não é um hospital de Não era referência. o foco, né? O foco do João não era só Covid, né? No Odilon, vocês estavam recebendo Covid, né? Sim, o Odilon, vários setores se tornaram só Covid, Marco. Agora está caindo também.
Mas teve setor que ficou exclusivamente Covid. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Boa noite, tudo bem, professora Renata? Boa noite. Marco Túlio. É o seguinte, eu estou na UPA de Divinópolis e eu percebi que a maioria das contaminações que surgiram posterior ao anúncio da pandemia, ela aumenta muito no hospital por falta de, não por paramento, o pessoal está todo paramentado, existe equipamentos, o pessoal tem a possibilidade de pegar uma máscara N95 por plantão, e ela é utilizada, inclusive, a cada 7 dias, né? Mas lá você tem a possibilidade tanto da máscara cirúrgica, que você pode pegar uma unidade a cada 2 horas, como também o protetor facial e tudo mais, né? Você tem uma burca que você utiliza quando é o atendimento do Covid, ela é totalmente impermeável, ela existe um protocolo de se paramentar com ela, mas com tudo isso, eu percebo que a estrutura do corpo de enfermagem, como do corpo médico e até da odontologia, não tem o cuidado para que essa contaminação não venha disseminar para dentro do hospital. O pessoal pega na maçaneta, o pessoal encosta em você, eu atendo o pessoal que vem do Covid, me paramento, mas o pessoal encosta no meu equipamento. Eu tenho que ficar falando isso com a supervisora de enfermagem o tempo todo. Gente, vocês não podem encostar em mim. Então, é uma dificuldade nesse sentido. Eu queria saber como que está em Betim. Uma outra colocação que eu queria fazer antes de que eu ouça a sua resposta é que em Divinópolis os estágios estão liberados. Eu fiz um vídeo na nossa primeira aula, né, professor? E eu falei sobre isso. Eles liberaram os estágios. Eu fiz um vídeo do pessoal chegando, e eles, inicialmente eu achei que ia ser individualizado, 3 a 3 e tal, mas chegam 20 alunos, né? Então, mas a minha pergunta mesmo circunda em questão de como que está aqui, como você, professora, tem noção de Odilon Beres, que é Belo Horizonte, é uma gama de atendimento de Belo Horizonte, e tem noção de Betim, que é um outro polo de atendimento aqui da nossa região, como que está esse treinamento da enfermagem aqui em Belo Horizonte, lá em Betim, porque eu vejo um déficit violento com relação a Divinópolis. Uhum. Tem a questão do município, da legislação própria do município, de permitir ou não, e tem a questão institucional também. Tem algumas instituições que optaram, tendo em vista o índice de infecção da cidade, né, a estatística da cidade, ponderou-se manter as atividades ou não. Em relação a Odilon, tentou-se retomar os estágios acadêmicos no final de julho, mas depois reconsideraram, não voltou ainda, então não tem nenhuma deliberação sobre o retorno. Betim também não, nesse momento ainda não. Volto a falar, isso depende do município, depende de como que está em frente ao Minas Consciente, a adesão ou não, essas questões todas aí de epidemiologia. Agora, em relação aos treinamentos, eu não estou lá presencialmente, mas o que eu vejo é muita reclamação também. As pessoas, elas não receberam um treinamento 100% adequado. Eu não sei lá no João como é que é, mas o treinamento foi a toque de caixa para pôr todo mundo mesmo em atividade, e essas dúvidas, essas dificuldades, elas são comuns, eu acho, a todo o serviço. Lá em Betim também, a Jeane comenta, só que em Betim ainda teve grandes problemas com a EPI, não sei se vocês viram noticiando, tinha pouco EPI, e isso foi ainda um agravante, né? Não tinha nem máscara cirúrgica no começo. Depois deu uma abafada nisso, mas continua um pouco restrito. Lá no João, Obrigado pela resposta, professor.
Lá no João não houve problema, assim, grave em relação à EPI, né? Em relação aos treinamentos, também, a FEMIG tem agora uma plataforma, então eles estão trabalhando muito com EAD, né? Então, está na plataforma lá o treinamento, mas uma coisa que o Rubens falou eu tenho percebido isso lá no João também, sabe, Renato? Um dia desse fui subir no elevador, porque eu vou no hospital e eu fico no 10º andar, que é onde é o NEP. Né? Eu não sei se você chegou aí lá. Fui. Ah, não, no NEP não. No NEP não. E aí a enfermeira, com uma PFF2 na mão, entrou no elevador sem máscara. Estávamos eu e ela, eu virei para ela assim, por favor, põe a máscara. Ela disse, não, eu vou descer ali. Eu virei para ela assim, não, se você não for colocar, eu vou descer no próximo andar. Aí ela ficou com a máscara na mão. Eu disse, eu cheguei no crachá dela e disse assim, eu vou passar lá na diretoria agora e vou informar o seu nome. Passei, informei. Sabe, porque tem o EPI, Eita, né? é uma falta de respeito com o colega de trabalho, né? É um absurdo isso, Exatamente. sabe, assim, e Vou fazer uma né, travada aqui. circula no hospital, né? Então, essa questão aí, Rubens, o treinamento pode até estar sendo feito e o profissional é que é resistente. É igual a gente está vendo aí na rua, muita gente que coloca uma máscara debaixo do queixo, eu não sei para que é aquilo. E as mulheres ainda colocam uma máscara preta, você passa de carro, parece que a mulher barbada, né? Que fica aquela coisa preta aqui assim. Verdade. Vamos lá. Mas não Não dá para precisa, entender. a questão não precisa nem ir a nível hospitalar. Nos próprios consultórios particulares, os dentistas ainda continuam inventando modas de turbante na cabeça. Então, assim, em vez de dar touca descartável, e entre outras coisas que a gente vê nas clínicas e consultórios particulares. Então, ninguém está acreditando até contrair o Covid, que realmente ele é uma coisa que existe e que é letal. Exatamente. E parece que agora está havendo um relaxamento maior, né? A gente que acompanha as redes sociais, eu fico observando postagens de colegas formados, né? Atendimentos já sem nenhuma preocupação, né? Até sem óculos. Meia hora, atendimento normal. Ainda há prazo para a SB ou TSB fazer a higienização correta do ambiente. Esse relaxamento a gente percebe ao longo do plantão. Você pega um plantão de 12 horas, por exemplo, no início do plantão as pessoas começam a trabalhar bem paramentadas, cuidando bem de higienizar maçanetas, eu com álcool no bolso, toda maçaneta que eu vou pôr a mão de luva ou sem luva, eu estou jogando álcool antes de fazer, de pegar na maçaneta. E aí, no fim do plantão, você percebe que as pessoas já estão com a máscara mal colocada, já não está tendo cuidado de não encostar no colega. Não é porque o colega está paramentado que você pode encostar nele. Você não pode encostar em colega. O colega tem que ficar... Não há esse contato. E lá há esse relaxamento, né? Hoje, você vê em plantão, no início não via isso, mas você vê no plantão a pessoa chegar e abraçar e beijar. Antes não estava tendo isso. Né? Então, quer dizer, o pessoal da saúde está desse jeito, eu me preocupo como que vai ficar. Eu acho que só não vai ficar mais sério porque eu acho que a curva agora está descendente. Porque se não fosse isso, eu acho que a situação ia ficar pior. Eu acho que sim, né, é a famosa imunidade rebanho, né? Eu acho que aquele grupo que era extremamente vulnerável, né, ele está aí entre esses 120 mil 122 mil que já faleceram, assim, né, é esse grupo. Né? Eu acho que, de uma certa forma, você vai tendo uma seleção natural. É até isso que o Bolsonaro fala, né? Que Não, vai... eu acho que vai começar agora, porque como liberou tudo, as pessoas vão relaxando cada vez mais. E eu acho que a tendência é a contaminação aumentar. Agora, eu tenho uma pergunta em relação ao MEC, eu não sei se vocês vão saber me responder, né? Qual que é o posicionamento do MEC? É simplesmente ir adiando esses estágios? Tem alguma coisa nesse sentido de substituição, de tipo de estágio?
passar da rede pública para a rede privada, já que a rede privada está atendendo aí praticamente normalmente? Não, não tem nenhum direcionamento nesse sentido, não. É porque isso aí envolve as diretrizes curriculares nacionais, né? Que é de lá de 2002, e que definiu essa questão, né, da formação do profissional para o serviço de saúde, né, para o serviço de saúde pública, né, não mais especificamente para o SUS. Né. Então, tem toda uma política aí de ensino e de educação que estão atreladas, que ela é no sentido de formar os profissionais com uma visão epidemiológica, sabe, dentro da realidade mesmo do Sistema Único de Saúde, né? Então, isso aí, Alessandra, isso não se muda tão facilmente. Isso aí envolve uma série de questões que tem que passar pelo Congresso, enfim, não teria como fazer isso agora. Eu acho que até nesse momento, eu acho que isso não seria uma preocupação deles, né? Então, e eu também, né, eu discuti com a Raquel um dia desses, né, essa questão, por exemplo, da UFMG ter suspenso totalmente as aulas, né? Eu falei assim, Raquel, eu acho que deveria ter continuado virtual, pelo menos. Por quê? Porque nas diretrizes curriculares nacionais, o que se fala? Que as instituições de ensino têm que formar os alunos para a realidade epidemiológica. E a realidade epidemiológica é essa. E que pode vir a se repetir, né? Porque essa não vai ser a única pandemia. Não vai. Não foi, né? E não será. Não será. Essa foi mais grave, porque a diferença, por exemplo, da AIDS é que tem uma facilidade de transmissão muito maior, né? Porque a AIDS era transmissão, a AIDS também foi uma pandemia, só que era transmissão sexual, né? Ou transfusão de sangue, enfim, é mais difícil. Agora, quando, né, é via respiratória, por via respiratória, é mais fácil disseminar, né? Eu acho que à medida que vai acontecendo essas pandemias ou endemias, à medida que a gente vai se paramentando, se organizando melhor, quando vier uma outra, se vier, tomara Deus que não, a gente vai ter menos adequações a serem feitas e vai ter menos tempo de estar afastado das nossas atividades. E eu acho que tem uma outra questão também que é importante, né? Porque as questões de biossegurança, claro que a gente vai ficar mais atentos, mas eu acho que também a odontologia ela é muito focada na tecnologia, né? Nos equipamentos, na alta rotação, e tem coisas que você pode fazer numa situação dessas, porque pode acontecer uma outra pandemia, né? Que não demandam equipamentos que você faça sem produzir aerossol. Por exemplo, a gente falou mais cedo da questão do ART, que a gente até trabalhou lá em Marimbá, né, Renata? É um procedimento que tem eficácia comprovada, cientificamente comprovada, que não gera aerossol, né, e que tem uma resolutividade muito grande. E vou te falar, Marco, tanto em Betim quanto no Odilon, fizeram-se muitos procedimentos manuais. Pois é. Fizeram muitos. Lá em Betim estava no protocolo, no Odilon também, de utilizar instrumento manual o máximo possível e fazer o menos uso possível de alta rotação, e foi feito isso mesmo. Eu acho que, por exemplo, né, ultrassom, você faz manual, né? Num contexto desses, né? Eu acho que tem a questão dos floretos que você pode usar. Eu acho que atividades preventivas, né? Você pode manter uma série delas. Eu acho que, inclusive, nesse período aí, deveria, né, Renato, ter reforçado isso, né? Por exemplo, a gente trabalhou com PSE, o atendimento lá no Marimbá foi dentro do PSE, né? As escovas ficaram lá sem distribuir. Agora pensa, era super importante ter distribuído essas escovas, as pastas de dente, porque já que não vai ter atendimento,
Não. Então, pelo menos vão distribuir as escovas, as pastas de dente, para que as crianças possam fazer a higienização, né? Então, Eu acho que acho que foi uma situação tão atípica que até o planejamento dessas estratégias ficou comprometido, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que eu estava discutindo isso com a Raquel, quer dizer, esse é um momento também de muito aprendizado para a gente, é mais dentro disso aí que a Alexandra falou, quer dizer, vindo uma outra pandemia, eu acho que a gente já está com outro olhar, com um nível de conhecimento muito mais alto para enfrentar, né? Porque essa possibilidade de vir uma nova pandemia, ela é grande. Ela é grande, né? Essa questão do desmatamento da Amazônia, as queimadas, isso aí vai ter um impacto muito grande na disseminação de doenças também, né? Sim. E uma das questões... E nós, dentro da odontologia, a gente tem que ter muita ciência e muito comprometimento com as coisas que a gente faz, que o Rubens comentou, que a Alessandra falou. A gente precisa ter a biossegurança mais levada a sério, né? E eu achei que isso ia ser mais firmado nesse momento, e eu tô achando que não está sendo. Eu acho que as pessoas já estão esquecendo um pouco. Agora, Só pode falar. eu fiz um dia, até foi um trabalho de freelance no centro da cidade, numa clínica que abriu lá. Gente, atendeu o público normalmente, e consultórios individualizados, com porta fechada, sem ar-condicionado. Mas, assim, você vê quantas falhas existem ainda na questão da biossegurança. E como é que permite uma porta se abrir, como não tem fiscalização adequada para esse tipo de coisa. Eu fico, assim, horrorizada, de ter perplexa e triste de ver como a gente trata o ser humano com tanto descaso. É verdade. Eu acho que essa questão, a possibilidade de uma nova pandemia, ela é grande, muito em função dessa questão mesmo lá da Amazônia. Eu acho que isso aí vai ter um impacto global muito grande, essas queimadas, a nível de meio ambiente, né? E isso facilita, né? Toda vez que você faz uma queimada, que você destrói uma área grande, o que acontece? Os animais silvestres vão ficando cada vez mais próximos, né? E é uma flora que nós geralmente nunca tivemos contato, né? Isso é uma coisa muito, muito... Eu tenho uma amiga dermatologista que fez residência em Manaus, e ela falou que ficava impressionada com os casos que chegavam lá para serem atendidos. Que Manaus diz que os meninos tomam muito banho no rio, né? E diz que levam muita mordida dos jacarezinhos. Aí diz que o jacaré, ele tem uma bactéria na boca que ele provoca uma infecção que, assim, evolui para amputação. Nossa. Então, assim, né, a gente não tem resistência para esses micro-organismos que estão nesses animais silvestres, né? Então, a possibilidade disso voltar, né, eu acredito que ela é real. E aí eu acho que é importante, né, tudo isso que a gente está discutindo agora, e refletindo e produzindo em termos de conhecimento científico, eu acho que é importante, e é importante que os alunos vivenciem essa situação, né, entendam tudo isso que a gente está discutindo, para poder estarem preparados para uma próxima situação que pode acontecer, que não está descartado, né? Se a gente for... hoje mesmo eu estava vendo um webinário que o Puca, que foi coordenador de saúde bucal, ele falando, né? Se a gente for pensar, né, no século XXI, nós já tivemos 2002, 2009 e agora 2020, quer dizer, praticamente de 10 em 10 anos... Está tendo aí alguma coisa, né? Está tendo alguma coisa, né? Quer dizer, isso é um sinal, né? Se você for pensar isso em termos de série histórica, o que isso está sinalizando? Tem alguma coisa acontecendo, né? A nível de meio ambiente, né? Que está promovendo esse desequilíbrio e gerando esses surtos, essas pandemias, né?
Então, eu não descarto isso, e eu acho que esse momento, né, essas discussões que nós estamos tendo, eu acho que elas são importantes, sim, de acontecer, e eu acho que é importante que o aluno esteja, né, participando disso e entendendo melhor. E aí a gente tem que pensar, Marco, que um desses nossos alunos daqui a pouco vai ser um gestor de saúde, vai ser um coordenador, e aí tem que ter isso claro na cabeça, que a gente tem que se precaver para essas coisas. Na hora de estruturar um serviço, ou um dono de clínica, ou um dono de consultório, você tem que pensar nisso também, né? Para construir o que a gente vai vivenciar, as possibilidades. Até a estrutura física, né, Renato? Quer dizer, a questão da Roseta hoje, ela já vinha sendo muito criticada, né? Mas hoje ela está praticamente descartada enquanto possibilidade, né? Então, eu acho que a gente está acumulando conhecimento, sim, né? E numa situação crítica, né? E aí tivemos que repensar toda a nossa prática, né? Valorizando algumas coisas. É aquilo que eu falei. A odontologia, ela se desenvolveu muito em função da tecnologia, né? De equipamentos, dos materiais, mas a gente tem procedimentos simples, com custo baixo, resolutivos, né? Que a gente pode fazer. Sim. Eu acho que dentro do contexto da saúde coletiva, né, dentro do contexto aí dos campos de estágio, eu acho que tem muita coisa que a gente pode estar fazendo e pode estar atuando, né, com a prevenção, né, mantendo os programas preventivos atuantes nesse período, né? Então tem muita coisa que dá para ser desenvolvidas, né? E uma outra questão que eu já discuti com eles, e isso aí vai ser o fruto, né, do outro estágio deles, que é um projeto de intervenção, né? E aí a gente vai ter que pensar no pós-pandemia, né? O pós-pandemia. Acho que o pós-pandemia me preocupa mais do que a pandemia em si. Não, porque o pós-pandemia também não vai ser fácil. Quer dizer, a gente vai estar num momento de recessão econômica global, né? As pessoas com muitas necessidades acumuladas. Matas acumuladas saltando de todos os lados. Né? Câncer bucal, né? Que não estava tendo monitoramento, enfim. Só para fazer um comentário de um caso, rapidinho, Alexandre. O Tadeu até acompanhou, eu acho. A gente tem um paciente lá em Betim que ele estava com câncer de língua há 16 anos, Marco. Tadeu deve lembrar. Ele teve os procedimentos todos suspensos no início da pandemia por um mês. O tumor dele tá o dobro. 16 anos, o tumor de língua. Olha a situação, Marco. Ele suspendeu químio, rádio, um mês, lá no Luxemburgo. Isso repercutiu negativamente para ele. Imagina o tanto de paciente que não chegou nem a começar o tratamento oncológico. E que né, tinha feito cirurgia e estava esperando para começar, né? Então, assim, é muita repercussão que a gente vai ter aí pela frente. Muita. A produção, imagina, no trabalho deles, eu quero que a gente olhe a produção odontológica também para ver como que ficou, né? Não teve produção odontológica. Não teve. Lá no Odilon, a gente vai fazer um trabalho de TCR, trabalho de conclusão de residência, avaliando a mudança de perfil. Lá é muito fácil de fazer porque é uma unidade central de atendimento referencial, né? A gente vai ver como que foi essa mudança de perfil e ver o que era para trás mesmo, urgência mesmo, que não era. Tadeu estava até aqui conversando comigo mais cedo sobre uma ideia de procedimento de trabalho de TCC. Isso também talvez seja uma ideia para a gente trabalhar no futuro, né, Mar? Como foi o impacto disso, dessa pandemia, na nossa rotina odontológica, no serviço público?
eu acho o seguinte, ano que vem, a hora que as coisas retomarem ao normal, digamos assim, nós vamos pegar uma realidade clínica absurda, sofrida, vai ser muito difícil. Eu, a nível de consultório particular, eu estou percebendo uma coisa muito interessante. No primeiro semestre, eu não tive muita demanda, gente me procurando. Agora, de agosto para cá, eu estou cheio de paciente me ligando que precisa, porque, sabe, assim, e coisa que ficou acumulada mesmo. Você vê que, assim, né? Acho que Gente as que pessoas estavam com procurou. medo, né? O Então, eu pessoal acho que estava esperando. a gente vai ter, a gente vai ter aí uma quantidade muito grande de necessidade acumulada para atender. Imagina isso no serviço público, Marco. Como que isso vai aparecer? Eu acho que, assim, por exemplo, a demanda do céu ela vai aumentar, né? Endodontia, eu acho que vai ter um aumento grande. Vai ter um aumento de necessidade de exodontia. Os dentes vão estar... Gente, tem alguém com... Opa, cortei o seu áudio, Marco, desculpa. Ativa seu áudio de novo, que eu fui ativar o mudo para todos, ativei o seu. Eu esqueci que não sou eu que tô... Não. Perdão. Não, a gente esquece, às vezes esquece esse microfone ligado, né? Mas então eu acho que o grande impacto aí, o desafio, é exatamente esse pós-pandemia, né? Porque agora a gente está trabalhando com o mínimo, mas vai chegar um momento que as necessidades acumuladas vão começar a chegar, né? Então a gente vai ter que começar a pensar como que a gente vai atender essas necessidades, né? Fazer lá os mutirões de Rexo, trabalhar a RT, retomar o PCE, trabalhando com muito a RT nas escolas, né, Renata? Acho que vai ser necessário. São esses frutos da pandemia que essa turma aí vai pegar, viu? Muita necessidade acumulada. Muita necessidade acumulada. Tanto na graduação, mas também pós-graduação, né? Quando já tiver formado, eles ainda estarão colhendo os frutos da pandemia, não tem jeito. Porque mesmo saindo a vacina, não vai ser uma coisa automática, né? Não, Até haver uma retomada aí demora um pouco. sim. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Eu acho que, em questão em relação à gestão, né, dos postos de saúde, talvez o pessoal da engenharia, que trabalha com materiais reciclados também, as pessoas podem produzir divisórias a partir das garrafas PET recicladas, né, entre outros materiais, para fazer essas divisórias, aproveitar o espaço que tem ali, com esses tipos de divisórias, logicamente testado, para ver se consegue retomar esses atendimentos, né? Se tivesse essa parceria, seria Uma coisa interessante que eu observei, poucas empresas e pessoas profissionais da engenharia clínica se atentaram para essa demanda. Eu vi pouca gente se atentar quanto à necessidade de adequar um consultório. E essa parceria da engenharia clínica com a gente é fenomenal. E o pessoal não explorou isso também. Era uma parceria que tinha que ter acontecido, né, Marco? Para adequar. Realmente. A questão da volta, eu tenho falado muito com eles, não é uma coisa simples. Mesmo liberando os campos de estágio, nós também vamos ter que nos adequar, né? Aqueles grupos de alunos, 8 alunos, eu creio que não volta tão cedo, né? Eu acho que pode haver a volta dos grupos com mais alunos, mas eu não acho que as instituições de cara vão liberar a volta, não.
Lá no João, por exemplo, eu tinha estagiário de 2 faculdades. Teve uma faculdade que eu falei que ia professora com 6 alunos. Eu falei assim, olha, isso não dá, né? Não dá. Não dá. Não pode. E é impressionante. Lá no NEP, esses dias, eu estava lá, aí estavam os alunos de enfermagem da PUC. E aí eu fui passar assim, porque no final do corredor tem uma sala que fica só com cadeiras lá. Passei para ir lanchar assim. Na hora que eu passei no corredor, 6 alunos de enfermagem na cadeira, tudo amontoado um em cima do outro, um mostrando celular para o outro, sabe? Assim, é muito complicado isso. Pois é. Aí é que tá o problema, né? Porque até lá, eu acho até que o hospital ele é mais tranquilo à volta que as unidades básicas de saúde. Por quê? Porque os casos no hospital já estão com diagnóstico, você sabe que é Covid. Então, se você for ali, você vai ter um cuidado redobrado, né? E na unidade básica de saúde, você ainda está testando o paciente, né? Você não sabe se é ou não é. Qualquer um é potencialmente contaminado, né? Então, eu acho que é ainda mais complexo isso, né? Mas, enfim, né? Então a gente está aí nessa perspectiva de pensar alternativas também para levar para o serviço, para ter uma proposta, para, né, ver o que a gente pode contribuir. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Professor, minha colocação é o seguinte, como já relatei alguns relatórios meus, a aula da professora Renata é sempre um prêmio para a gente. Obrigada, Ricivane. É verdade. Eu sinto muita saudade de vocês. E eu queria deixar registrado que eu agradeço muito o carinho. Nossa, eu tenho recebido muito carinho de vocês para mim e para o Antônio. Vocês não têm ideia do tanto que eu fico feliz com isso, viu? Muito mesmo. Porque as pessoas, ninguém entra na vida da gente por acaso, né? Assim, eu não enxergo as pessoas como pessoas de relações únicas, exclusivamente profissionais. Eu acho que todo mundo agrega muito no caminho da gente. Vocês são foram e continuam sendo muito importantes para mim, de verdade. Bom, se ninguém tiver nada para perguntar, Renata, eu vou te agradecer, tá? E falar que a gente está sempre aqui, de portas abertas, né? Como a Rio Silvane falou, você sempre traz ótimas contribuições e te agradecer mesmo, tá? Muito obrigado. E aí vou te deixar à vontade, porque também eu sei que se você tem outros compromissos, outras coisas que você quiser sair, você pode sair, eu vou ficar mais um tempo com eles. Certo. Marco, eu agradeço mais uma vez o convite. Mesmo não sendo mais professora da casa, eu me sinto parte da casa, então estou sempre à disposição, o que precisar, e todo mundo sabe que a porta sempre se manteve aberta, estou aqui para o que precisar. Tá, gente? Um beijo para vocês, vou sair mesmo que eu tenho que terminar ali um negócio da liga, a gente se vê. Ô, Marco, um abraço, viu? Um abraço. Obrigada, Renata. Obrigado, a gente se fala. Tchauzinho. Tchau. Bom, pessoal, vamos fazer um fechamento, né? E aí, o que vocês acharam, né, dos relatos lá de Betim, das questões que a Renata trouxe, né? O que vocês pensam? E o que vocês pensam que, em relação à retomada mesmo, né, lá, dos atendimentos, o que a gente vai poder, né, porque a gente tem um outro estágio que a gente vai poder trabalhar um projeto de intervenção e fazer sugestões mesmo, né, para o serviço, estabelecer intervenções para tentar minorar, né, esse problema aí, que são as necessidades que estão ficando acumuladas lá para o serviço. Tem algumas coisas, claro, que a gente não tem gestão sobre elas, por exemplo, a questão dos consultórios, né?
a Alexandra trouxe até uma proposta que a gente pode acrescentar ao nosso projeto de intervenção, quer dizer, usar material reciclável, né, para desenvolver biombos. Podemos colocar isso, né, no nosso plano de ação, nosso projeto de intervenção lá para o serviço, isso dentro do outro estágio. Né? Porque o custo é bem menor, né, Arthur? Bem mais baixo, né? E é uma ótima ideia, é ecológico, né? Uma proposta bem moderna, bem arrojada mesmo, né? Então, por isso que era importante, né? Foi importante a Renata vir, porque ao mesmo tempo que ela nos trouxe aí a realidade do serviço, né? Na atenção básica, como que está, ela, de uma certa forma, nos deu subsídio para pensar em alternativas para o serviço nesse contexto, né? Eu acho que foi muito válido, né? Ela trouxe dados recentes, né? Como eu tinha, semana passada, as coisas estão mudando demais, é impressionante, né, gente? Semana passada, quando eu falei para vocês, falei que tinha 3 UBS funcionando, quer dizer, agora a gente vê que já estão todas funcionando, mas para urgência e emergência, né? Então, já mudou a realidade, é outra realidade. Eu tenho uma esperança, né, que talvez haja uma volta do estágio presencial esse semestre ainda. Não acredito que aconteça agora, esse mês, né, mas talvez lá para o final do mês que vem, para o meio, final do mês que vem, eu acho que talvez haja um retorno, né? Eles podem voltar a liberar os estágios, como está acontecendo, né? Nos hospitais, né? A gente está vendo uma volta. Lá no Hospital João 23, os estagiários de enfermagem já voltaram, a gente liberou para 2 estagiários de odontologia, né? Mas vai ser gradual. Vai ser gradual, né? E vão ter mudanças aí que a gente vai precisar adequar. E eu acho que a principal delas é realmente a questão do número de alunos nos campos de estágio, né? Então, em termos de atendimento à população, o que a gente percebeu é que realmente foram só as urgências e emergências, e eu acho que aí para uma, né, eu já falei, em havendo, né, uma outra pandemia, que a gente espera que não haja, mas que tem essa possibilidade, eu acho que uma falha do serviço foi não manter, né, as atividades de prevenção e promoção de saúde. Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido mantidas. Eu acho que faltou articulação entre alguns setores, né? Por exemplo, as crianças estavam recebendo cesta básica. Vocês devem ter visto isso. Lá em Betim também, né? Por que não disponibilizar as pastas de dente e as escovas de dente na cesta básica? Podia ter continuado, né? E a gente sabe que Betim é uma cidade que tem uma arrecadação alta, mas tem muitos contrastes, né? Então, tem criança lá, por exemplo, que alimenta na escola. Essa criança que precisa da merenda da escola para se nutrir, certamente ela não tem pasta de dente, não tem escova de dente em casa, né? Escova às vezes tem, porque ainda tem a antiga, né? Tá lá com as cerdas abertas, mas ainda tem. Agora, a pasta de dente, muito provavelmente não. E a gente sabe aí a importância do flúor, né, da pasta de dente para prevenção e controle da cárie dentária, né? Então, eu acho que algumas coisas poderiam ter sido mantidas. A urgência e emergência tem que se manter, claro, né? Não tem como sair fora disso, mas eu acho que algumas ações preventivas poderiam ter sido mantidas, né? Eu acho que se pensasse, se tivesse sido mais... Claro que foi uma coisa muito rápida, né? Eu acho que se acontecer uma próxima vez, a gente já vai ter outro olhar. Mas eu acho que até a questão de bochecho com flúor, de disponibilizar o flúor para bochecho, sabe? Algumas coisas poderiam ter sido articuladas, e a gente tem que pensar, né, nessas possibilidades
em termos de assistência, em termos de prevenção, né, para que a gente aproveite disso para fazer um projeto de intervenção que traga, sim, né, diretrizes para o serviço, né? Eu acho que é uma contribuição que a gente vai dar para o serviço, porque o cenário, né, como a Renata acabou de falar, o cenário não vai ser fácil. O cenário pós-pandemia talvez ele seja até mais difícil do que o que a gente está vivendo agora. E a gente vai sair dessa pandemia num contexto de recessão mundial, né? O euro está R$ 7 um euro, né? Então, a nossa moeda está saindo muito desvalorizada, né? E nós estamos com um quadro de desemprego que voltou a crescer, que já era alto e está muito alto. Vai ter que focar muito realmente na prevenção, Arthur, porque os materiais, todos os materiais de odontologia ficaram, assim, 90% mais caro, chega até a 100% mais caro, né? Então, a prevenção vai ser uma grande saída, reforçar isso, né? A odontologia vai ficar mais cara, né, Alessandro? Até Não, já essa está, né? Mais incorporação, cara. essa incorporação de tecnologias, né, de biossegurança, a máscara, uma PFF2, né, ela está R$ 7. Antes da pandemia, ela era 2. E a gente nem usava a máscara cirúrgica, né? A gente não usava PFF2. Então, quer dizer, é uma coisa que foi incorporada, né? O jaleco impermeável, face shield, né? A gente, os cuidados de biossegurança são muito maiores. Então, assim, né? Álcool 70. Você relata um dentista que ele falou assim, que ele não ia ficar usando esses equipamentos de proteção, senão ele ia ter que repassar o custo para os pacientes. Então, assim, é bem complicada a situação, né? Realmente teve uma inflação, né, no valor de tudo, né? O termômetro de testa, né? Quando eu comprei, estava R$ 50 mais ou menos. Agora é R$ 200 para comprar. Uma das coisas que a pandemia trouxe, né, Ana Cláudia, é que ela expôs aí a dependência do setor saúde, né, do mercado asiático, né, lá da China, né? É tudo produzido na China, né? Verdade. Então, não se desenvolveu uma indústria, né, para a produção desses insumos de saúde, né? Uma das coisas que eles estão um dos problemas que eles estão falando que pode ter aí para a vacinação da população é faltar agulha e seringa. Agora, gente, imagina, né, que isso é uma coisa que não envolve uma tecnologia muito complexa, que a gente podia ser autossuficiente em relação a isso, né? Então, tudo isso vai ter que ser repensado. E a odontologia, com certeza, vai ficar mais cara. Vai ficar mais caro. O acesso vai ficar mais caro. Em vez de investir no carnaval, podia investir nessas coisas, né? Mas eu acho até que tem recurso para investir nas duas, sabe, Alexandre? Eu acho que a questão é que os poderosos, né, não querem abrir mão das suas mordomias, né? Porque tem isso também, né? Se você reduzir um pouco de mordomia do judiciário, do legislativo, né, eu acho que o dinheiro dá. Você vê aí que Tá tem... dando, né? Porque tá Tá distribuindo tanto dando. dinheiro, não é verdade? E onde que está esse dinheiro? Por que até Pois hoje não ficou na educação, na saúde, né? Essas coisas que sempre estão aquém, né? Se você parar para pensar, tem 6 meses que o governo está pagando, né, esse benefício de R$ 600 para a população. R$ 600 não é pouco, né, não é um valor assim exorbitante, mas também não é pouco dinheiro, né?
Então, não, mas isso não vai ficar barato, né? Eles vão impedir você de aposentar mais, né? Vão fazer, você ganhou tanto, então você vai ter que pagar isso aí antes de aposentar. Então, isso não vai ficar de graça, assim, não. Mas o dinheiro, ele estava, né? Ele tinha no cofre, né? Ele estava no cofre. Ele saiu. Então, quer dizer, se eles remanejarem, né? Se eles abrirem mão um pouco dos luxos e resolverem, né? Investir na saúde, né? É muito interessante, eu tenho ouvido muitas críticas a questão deles falarem que despesa com saúde é gasto, né? E despesa com saúde não é gasto, é investimento, né? Se você investe em saúde, em prevenção, em promoção de saúde, você está investindo que a população seja mais saudável e precise menos do serviço de saúde. Quer dizer, é o ideal, né? Que as pessoas não adoeçam, se mantenham saudáveis, não precisam recorrer ao hospital, unidade básica de saúde, né? Gasto com saúde é tratar a doença. Prevenir, fazer promoção de saúde não é gasto, é investimento em saúde. Né? Segurança pública, saneamento básico, alimentação saudável, isso você está investindo em saúde. Né? Gasto com saúde é gasto com CTI, com hospital, né? Porque não preveniu, porque não promoveu saúde. Né? Isso é gasto. Então, a gente tem que ter essa crítica também, né? Em relação a essas questões. Mas, certamente, né, nós vamos ter aí aumento nos custos e certamente vamos ter uma pressão maior da população em relação ao atendimento odontológico no serviço público de saúde. Vai crescer. Vai crescer porque aumentou o desemprego, aumenta o desemprego, muita gente deixa, né, de pagar o plano de saúde, está vinculado à empresa que trabalha, né? Então ela acaba indo para o SUS. Para o SUS. Né? Então, esse sistema de saúde nosso é que vai ter que dar uma resposta para essa demanda que ficou acumulada. Né? E aí a gente vai ter que pensar quais os procedimentos, né? Vai ter que ter um planejamento mesmo em relação aos procedimentos, a programas preventivos na atenção básica, que ajudem, né, a resolver essa demanda que ficou reprimida. Se a gente for, depois a gente vai fazer um exercício e vai buscar lá os dados da produção odontológica de Betim nesse período. Não deve ter tido, né? Então, ficou um tanto de coisa por fazer. Né? Então, a gente vai começar a ver as consequências a partir lá do ano que vem, na hora que tiver essa retomada aí. Né? Algumas coisas a gente já está vendo, né? Como consequência. Né? Esses dias eu tive que ir ao centro, no consultório de um amigo, eu fiquei impressionado ali com aquela região da Tupis, Rio de Janeiro, aquele quarteirão da Tupis com Rio de Janeiro ali, a quantidade de loja porque o comércio reabriu, né? A quantidade de loja que fechou, que não retomou as atividades, né? Então, isso aí sinaliza que a gente está num processo recessivo mesmo, né? E isso aí impacta na saúde das pessoas, né? Vai impactar no serviço de saúde bucal. Então, precisa se pensar mesmo, né, em como resolver esses problemas, utilizando, né, adotando procedimentos que tenham eficácia, né, e que tenham também um custo acessível à população. Né? Então, é isso que a gente também vai trabalhar, não nesse estágio, mas no outro estágio. Né? Aqui, hoje, foi mais para a gente entender o que aconteceu lá na atenção básica, né? Para a gente se programar e pensar numa volta. Né? Que eu vejo até uma certa possibilidade, mas eu acho que só a partir de 15 de outubro. Antes disso, eu acho inviável.
Alguém quer fazer mais alguma colocação? Tem alguma coisa que está em dúvida? Tá tranquilo, gente? Eu achei excelente a aula, acho que a participação do Renato foi muito boa. E sábado, Ana Cláudia já deve ter passado para vocês, né? A gente vai iniciar, então, efetivamente, o estágio sobre gestão, tá? Então, eu vou contar com a Ana Cláudia, com a Renata e com a Rio Silvane lá na aula, no estágio de atenção básica 2 do 7º período, ok? Ok, professor. Tá. Então, bom, se ninguém tiver nenhuma colocação, nenhuma dúvida, então eu vou encerrar. Renata, então, em relação ao TCC, semana que vem a gente conversa lá sobre o seu tema, ok? O Arthur é para colocar 19 e 21, né? 19 e 21, o quê? O horário. É de 19 às 21? O que? O estágio? É. No sábado? Não, hoje, agora, para colocar lá no portfólio. Ah, sim, 19 e 21. Põe 19 e 21. Tá, obrigada. Tá certo, Renata? Ela respondeu e entrei na frente. O seu delineamento lá, delimitação do seu tema, a gente vai ver na quarta-feira que vem, tá? Tá bom. Então tá ok, gente. Obrigada. Nada. Então, boa noite para todos. Boa noite, professor. E nos Boa vemos noite. no sábado. Até sábado. Boa noite. Sábado é horário noturno, não é? Não, É Rubens. da tarde. À tarde. À tarde? Rubens, ficou doido? Vai ser Sábado. o quê? Vai ser 14 horas? Hã? 13 horas. 13? É. Ah, tá, porque eu pretendo viajar no sábado, eu tenho que ir Não, muito porque aí a cedo. gente vai até às 16, né? Porque sábado é fim de semana, né? E para feriado, então vai ser quase. 13 horas, professor? Vamos começar às 13 e terminar às 16. Ah, tá bom. Tá bom? Ok. Então tá. Então até sábado e boa noite. Até sábado, boa noite.